Olá, o WebTV Nix está no ar e hoje nosso bate-papo vai ser com ele, que iniciou sua carreira realizando suas produções em Super 8, já conquistou vários prêmios nacionais com seus filmes, suas produções. Joey Pimentel, tudo bom, Joey? Tudo bem? É um prazer receber o senhor aqui. Prazer meu também. Joey, conta como que o cinema iniciou na sua vida, como que ele chegou até você? Então, assim, na verdade foi através de um irmão meu. Ele comprou uma câmera Super 8, né? E eu já era um cinéfilo compulsivo quando eu era garoto, assim, adolescente. E aí, de tanto ver filme e começar a pegar numa câmera, eu comecei a pegar gosto pela coisa. E aí me lembro demais que a gente começou a documentar algumas coisas aqui de Fortaleza. É um material que até hoje está com ele, eu nunca mais vi. Mas assim, foi o start, foi essa câmerazinha Super 8, que hoje eu guardo ela lá como se fosse um troféu. Sei, E a fotografia, como que você conseguiu unir esses dois trabalhos e veio antes ou depois do cinema? Não, veio junto com isso, né? Comecei a fazer câmera e aí me interessei mais por essa parte técnica. E aí comecei a fazer curso voltado para essa área de fotografia. Logo no início eu fui para São Paulo, uma escola chamada Vídeo Instrucional. E o primeiro curso que eu fiz lá foi um curso na área de fotografia. Depois eu voltei, um ano depois, para estudar um pouco de direção. E depois fiz um outro módulo que era de direção especificamente para filmes de conteúdo de treinamento. Né? E aí foi aí que começou a minha formação mais técnica nessa área de fotografia, lá em São Paulo. E depois fui pegar no pesado, né? Fazendo assistência de câmera, participando de filmes, de longa-metragem, de curta. Naquele período já se começava a usar aqui no Ceará o formato 16mm. Né? E aí tive as minhas primeiras experiências nessa coisa de fazer fotografia e vídeo de treinamento, vídeos institucionais. E aí posteriormente migrei para a publicidade, né? Que naquele período, e acho que até hoje ainda é um melhor meio que tem de sobreviver com audiovisual aqui no Ceará, era fazendo publicidade. Então eu fui para a área de publicidade, e aí fotografava e dirigia, e aí foram praticamente uns 25 anos nessa praia aí da publicidade, né? E as dificuldades logo no início da carreira, houveram algum? Com certeza. Quando a gente começou a fazer cinema no Ceará, uma geração aqui dos anos 80, mais ou menos, as coisas eram bem mais difíceis, né? Os equipamentos eram super caros, você não tinha facilidade de fazer um filme hoje com um celular, com uma câmera fotográfica, né? Então, assim, a gente dependia de uma infraestrutura que estava toda fora do Estado, né? Além das questões políticas ainda, que os governos ainda não tinham implementado esse sistema de editais, né, de uma série de mecanismos que existem hoje aí que facilitam e que, principalmente a partir da gestão do governo Lula, que foram mais descentralizados. Mas era uma coisa super difícil, a gente achava que era um bando de doido querendo fazer cinema aqui no Ceará, ainda hoje continua sendo, imagina 20 anos atrás. Então a gente ficava, tinha uma entidade, a Associação Brasileira de Documentaristas, que traçava um pouco dessa política de fazer cinema, mas era uma coisa muito, assim, fragmentada, né? Não tinha uma certa, uma regularidade da produção. Mas assim, tive a oportunidade de participar naquele período de praticamente quase todas as produções que eram feitas nesse formato, 16mm e tal. E aí eu acho que hoje com os cursos de formação, né, a própria inclusão das novas mídias... Essas barreiras que você viveu logo no início da sua carreira, essas dificuldades, você acha que ainda existem para hoje, para quem está iniciando? Acredito que não, de jeito nenhum, até por conta disso. Surgiram algumas outras novas ou... Não, acho que hoje existe formação, né, existe uma demanda muito maior da produção audiovisual, né? Com as TVs, com os canais, enfim, com as novas mídias que estão aí. E isso é evidente que hoje é a profissão da moda, eu posso até dizer isso. Está todo mundo querendo fazer cinema, publicidade, alguma coisa relacionada a essa questão da produção de audiovisual. E que é bastante diferente do que era há 20 anos atrás. Então, assim, ainda mais porque a gente percebe que durante esse tempo, né, através dessa geração que lutou tanto para fazer cinema aqui, a gente percebe que o Ceará hoje é um dos lugares, um dos centros no país, né,
que produz audiovisual com qualidade. Antes era só Rio de Janeiro e São Paulo. Hoje você vê esses polos produtores aí espalhados pelo Brasil, Minas Gerais, Recife, né, Pernambuco tem uma produção super bacana, super inventiva e tal. E o Ceará também não fica atrás. Acho que a situação do Ceará hoje está bem mais tranquila depois aí do Cine Hollywood que veio e levou pessoas que antes não iam ao cinema para ir buscar assistir uma coisa regional, porque as pessoas não têm costume, não valorizam tanto a produção da terra. Ah, com certeza. Eu acho que o Cine Hollywood, ele é uma vitória do cinema fora do eixo, entendeu? Eu acho que a experiência do Cine Hollywood com o Halder, com a persistência dele de fazer um filme em cearenseis e tal, e voltado bem para essas questões da nossa cultura, mostrou para os distribuidores que é possível fazer um cinema mais segmentado e tal, e com alternativa de distribuição que tem tudo a ver, né? O filme está super bem, vai começar a estrear agora no Rio e São Paulo. Mas assim, eu acho que só o recorte aqui de Fortaleza já deu para perceber que um filme sem ator global, sem a Globo Filme, sem grande estrutura de distribuição, pode dar certo. E assim, acho que é uma vitória, mais uma vez, assim, não só do cinema cearense, mas do cinema regional, né, no cinema feito fora do Rio e São Paulo. Você acha que conseguiu abrir um caminho assim que para outras produções que virão pela frente conquistar o mesmo espaço? Eu acho que sim. A gente não pode dizer que o Cine Hollywood encontrou a fórmula e está tudo certo e tal, mas eu acho que é um bom sinal de que as coisas tendem a mudar nesse mercado de distribuição do cinema brasileiro. Pelo menos é o que eu espero. Então eu acho que essa experiência do Cine Hollywood, não só do Cine Hollywood, de outros filmes também produzidos aqui no Ceará, já deu para perceber que a gente tem um mercado, né, que falta ser, agora principalmente com a nova lei com relação à TV a cabo, né, esse mercado, essa janela vai se expandir cada vez mais. O cinema brasileiro, cinematográfico, ele gira em torno de críticas a respeito da sua valorização, da sua nível de qualidade. Você acha que tem um nível a ser batido, a ser estabelecido, ou o que falta realmente é a valorização do público? Eu acho que do ponto de vista criativo, o cinema brasileiro deixa a desejar em absolutamente nada para qualquer cinema feito no mundo, né? O que a gente tinha, e de certa forma isso gerou um certo preconceito, né, com relação à questão do cinema brasileiro, é que era um cinema muito de autor, né, e tinha uma dificuldade técnica também, né, pelas dificuldades econômicas, enfim, estar num país de terceiro mundo, fazer cinema não é fácil. Mas eu acho que a partir dos anos 90 o cinema brasileiro quebrou um pouco, rompeu essa barreira, entendeu? Eu acho que houve um aprimoramento técnico, né? O perfil dos diretores também mudaram, né? Não era só aquele intelectual que botava um projeto debaixo do braço e passava 5, 6, 7 anos para fazer um filme, né? Alguns profissionais migraram da área de publicidade, né? As produtoras se organizaram, se profissionalizaram, e eu acho que a questão técnica também foi resolvida. Você vê aí uma série de filmes brasileiros que conquistaram o mercado internacional. Citar aqui o Cidade de Deus, que é o mais emblemático, talvez. Os filmes do Fernando Meirelles, o Walter Salles, enfim. É uma leva de cineastas aqui do Ceará mesmo, Carinha News, que passaram a fazer um cinema brasileiro respeitado fora do mundo, que antes era só assim, um cinema novo, como muito mais um cinema ideológico do Glauber Rocha e tal, mas muito precário, né, do ponto de vista técnico. O som era ruim, a imagem era meio... enfim, com as dificuldades que um país de terceiro mundo enfrentava para fazer cinema. E hoje a gente tem um parque aí, a gente não pode dizer que é um cinema industrial ainda, né? Que é um cinema que sobrevive com a indústria do cinema e tal. Mas eu acho que essa etapa aí o cinema brasileiro já venceu, entendeu? Acho que a gente faz um cinema da maior qualidade e que só tende a evoluir cada vez mais. Eu soube de uma fonte, não vou revelar quem foi, que você é o pessimismo em pessoa. Para você nada vai dar certo. Como você conseguiu sobreviver e realizar seus trabalhos até agora sabendo que nada ia dar certo? Eu acho que existe um certo folclore nessa história que eu também tratei de alimentar, né?
Na verdade, assim, eu acho que as coisas, a gente tem uma visão de que fazer cinema é uma coisa, às vezes, romântica, assim, é uma visão romântica, né, de que tudo é fácil. E, na verdade, a produção audiovisual é uma coisa difícil, né? Fazer um filme é muito mais difícil, dá muito mais trabalho do que a gente imagina. Então, assim, eu sempre fui muito realista com relação a isso. Às vezes, talvez, essa colocação de não vai dar certo é um estímulo para que a coisa dê certo, porque ela sempre deu, no fundo sempre deu. Os meus amigos falam, pô, milhões de trabalhos que eu fiz para o mercado publicitário e tal, e sempre com essa máxima assim de que, poxa, não vai dar certo, e sempre deu. No fundo, é muito mais assim, é uma tentativa de dizer que as coisas não são fáceis, né? Às vezes, principalmente assim, na escola, a gente vê um pessoal muito romântico, assim, com relação a, vou fazer cinema, essa coisa do glamour e tal, e não é bem assim, né? Eu acho que se você está disposto a trabalhar com audiovisual, você vai ter que se esforçar bastante, né? E se envolver com aquela atividade que vai ultrapassar, às vezes, a tua própria capacidade física, às vezes, né? De poder produzir. Mas eu tenho mudado muito com relação a essa visão pessimista, né? Eu não sei se eu tenho essa coisa folclórica que está até no filme do Rauda. Pois é. Eu tenho um papel lá que eu chego e entro em quadro e falo que não vai dar certo. E o filme deu super certo. Você achou que não ia dar certo? Mas é isso, eu acho que é muito mais eu tratei de folclorizar um pouco essa história, entendeu? Não precisa entrar em desespero, vai dar certo. É tranquilo. Os projetos agora, o que você está focando no momento? Bem, agora eu estou fazendo um trabalho, começando a fazer um trabalho, a gente já colheu alguns depoimentos. Estou fazendo com o Thiago Santana, que é um fotógrafo aqui do Ceará, mais precisamente lá de Juazeiro, lá do Cariri. E a gente está fazendo um projeto sobre um fotógrafo daqui, que no final dos anos 40, no início dos anos 50, desenvolveu, através de uma pesquisa que ele fez, ninguém sabe ainda como foi, porque ele morreu, a gente não teve acesso à entrevista com ele, faz 30 anos já que ele morreu. Que é o Locascio Ferreira, que é um cara que fotografava com panorâmica, com câmera panorâmica. Então ele fez uma câmera que até hoje ela existe, fotografa ainda, fez na mão, que ele era um marceneiro e tal, e desenvolveu essa técnica de fazer fotos panorâmicas. Então tem um arquivo aí de quase 4.000 fotografias, que a gente está escaneando e tal, e gravando alguns depoimentos. Primeiro fizemos com o filho dele, que vai ser a espinha dorsal, assim, que vai narrar o filme. A gente ia fazer com a mulher dele, mas infelizmente ela morreu. E estamos começando a entrevistar agora uma série de pessoas, de profissionais que conviveram com ele na época, empresários e tal. E acho que esse filme vai ser bacana, assim, porque a gente vai resgatar uma memória de Fortaleza. Basicamente são de solenidades, né, as fotos de formatura, de missa, a gente vai ver uma Fortaleza dos anos 60 aí, através desse arquivo dele, que... Enfim, é uma coisa que me interessa muito, essa coisa da imagem, de fazer filmes sobre essa área de fotografia. A gente já fez 2 trabalhos sobre isso. E também estou pensando num projeto aí de um longo, mas eu não vou dizer o que é não, porque o documentário ainda está numa pendência de um episódio que ainda tem que acontecer para que realmente ele se configure como torne mais real, entendeu? E aí, continuando fazendo os trabalhos, né? De natureza mais comercial mesmo, tocando essa vida de produtor audiovisual. Vai dar certo, né? Vai dar certo, não é possível, se Deus quiser. Alguém tem alguma pergunta da plateia participar? Eu queria saber, assim, porque tu falou do Cine Hollywood, aí eu queria saber qual que tu acha que é o diferencial desse filme para ter dado tão certo, porque não tem ator global, etc. É da Globo Filmes, eu acho, não sei. Mas qual é o diferencial? O que é que tu achou para ter dado tão certo? Porque lotou o cinema depois de 2 meses de estreia, então a gente ficou meio assustado. Bem, primeira coisa, o sucesso deve ser ao Rauda, que é um cara super... respira cinema 24 horas por dia, né? Eu não consigo ser assim, entendeu? Mas o Rauda é 24 horas pensando em cinema. Então ele fez um filme dele, eu acho que deu uma tacada certeira, assim. O filme primeiro... De uma certa forma, ele vem cobrir aí um buraco dessa comédia mais popular e tal, deixada pelos filmes do Renato Aragão, né? Vocês não acompanharam isso, mas assim, quando eu era garoto, 2 vezes por ano, tanto nas férias de janeiro como nas férias do meio do ano, tinha um filme do Renato Aragão. Os caras faziam 2 filmes por ano, às vezes só um. E esses filmes levavam multidões ao cinema. Não sei exatamente o público, mas era algo em torno de 5, 6 milhões
de pessoas. Então, todo garoto ia assistir o filme Renato Aragão. Antes dele, tinha o Mazzaropi, não sei se já ouviram falar também, que era um cineasta que rodava as coisas, tinha um estúdio no interior de São Paulo e tal. Eu, garoto, ainda cheguei a ver alguns filmes do Mazzaropi. Então, essa comédia popular ficou um buraco em relação a isso, né? Assim, a gente, através do filme do Raul, a gente percebe que essa coisa regional, esse humor regional, que também já se propagou pelo Brasil inteiro, eu já visto que, poxa, a maior parte das pessoas que vêm aqui para o Ceará, os turistas, o que é que eles vão fazer? Assistir show de humor, né? Então esse humor já está propagado no Brasil inteiro. E ele conseguiu fazer um filme que pegou na veia nesse sentido, entendeu? Evidente que o filme, para fazer dessa forma, não precisava ser um filme de superprodução. Não vai fazer muita diferença. Aliás, talvez ter um ator global tirasse um pouco dessa coisa, da coisa original que o filme tem. Então, assim, eu acho que o filme foi nessa coisa, nessa praia de fazer um humor popular, né? A primeira vez que eu vi o filme, a gente chegou até a falar nisso, né? Assim, que não era um filme para ganhar festival, não tinha esse público, entende? Assim, uma coisa mais voltada para o público de formador de opinião, intelectual e tal. Que era um filme popular e foi provado que realmente era um filme popular, né? Todo mundo foi, levaram as famílias de volta ao cinema e espero que ele possa fazer outras produções com essa pegada tirar aí. Pessoas que nunca saíram de casa para assistir uma produção cearense para ir para o cinema. Exatamente. Então, assim, tem vários aspectos super bacanas dessa história, né? E eu acho que o Halder tem esse talento nato, sabe, para essa coisa, para quem conhece o Halder, acho que o filme é a cara dele. Entendeu? E o próximo filme que ele vai fazer vai ser também, pela mesma sensação que eu tenho, é que é um outro filme com essa mesma pegada aí, sabe? Coisa do riso. A comédia, ela tem mais facilidade de entrar, de abrir espaço? Eu acho que sim, né? Porque a gente, de uma certa forma, vive tão chapado assim, de notícias ruins, de coisas ruins na vida da gente, que essa ideia de que o cinema é a maior diversão termina colando nesse caso, né? E também você percebe que os grandes sucessos do cinema brasileiro nos últimos tempos, pelo menos assim, do ponto de vista de custo-benefício, o que foi aplicado e o que vai retornar em termos de bilheteria, está sendo as comédias, né? Basicamente elas cariocas, né? Rodadas no Rio de Janeiro ali, aquela coisa da comédia carioca, e que tem mostrado aí que os grandes campeões de bilheteria, pelo menos no semestre passado, foram as comédias cariocas. Você vê filmes como Serra Pelada, investimento de quase 12 milhões. Tem um filme dos irmãos Vilas Boas, Xingu. Foram produções caríssimas, né? E que tiveram um público em torno de 1 milhão, 1,5 milhão e tal. E as comédias cariocas são comédias de baixo custo, assim, 5, 6 milhões, e que estão levando milhares de pessoas, né, para o cinema. Você tem em mente em produzir alguma coisa a ver com comédia nessa área? Eu já tinha pensado nisso. A gente, Glauber, Tibico, a gente já andava conversando isso há um tempo atrás. Mas, assim, no primeiro momento, não. Mas nada que impeça que a gente possa explorar esse filão aí também, entendeu? Esse é um exemplo de que o cearense é um mercado imenso, né? Um lado a ser explorado. É uma área a ser explorada, por que não pelo audiovisual também? Mais uma pergunta? Então, Joey, você falou que semestre passado as maiores bilheterias do cinema foram de humor. E a gente sabe que na TV está vivendo essa crise, né? Dos estereótipos, daquele sempre a rotina de repetições de piadas. Eu queria que você explicasse, assim, por que o humor está indo tão bem no cinema e está tendo essa crise na TV, como o programa Zorra Total, A Praça é Nossa? Boa pergunta. Olha, eu não sei se eu saberia te responder, mas assim, talvez, pensando agora, eu nunca tinha nem parado para pensar nisso. Talvez eu ache que seja o formato dos programas, entendeu? Que se esgotaram, né? A gente está falando do humor aqui, do humor da Globo, né? Basicamente, que é o que se vê ali, aqueles programas lá, Cacete e Planeta, que esgotou aquele modelo, é um negócio preconceituoso, machista às vezes não, quase sempre. Mas, no entanto, você percebe que existe um programa chamado, aquele Praça à Noite, sábado à noite. Zorra Total. Zorra Total, que é aquele negócio ali, poxa, a coisa mais sem graça do mundo, mais antiquada, aquele formato ali está no ar há 40 anos, desde quando eu me entendo, com gente tem aquele programa ali, entendeu? Que muda de nome e tal, mas é aquele humor que você já sabe qual é de cada personagem, o cara vai dar ali um bordãozinho e tal.
e que continua, não sei como é que é a audiência, mas para estar passando na Globo é porque está dando certo, né? E eu acho que é muito mais em busca de um formato de humor, né? Você vê que são programas, minisséries, e estão entrando e saindo, que está ainda assim, numa fase de, sei lá, de teste, sabe? De saber o que é que o brasileiro está querendo rir agora. Mas, assim, eu acho que a coisa do cinema carioca mesmo, aquela, não sei se é bobagem, mas assim, eu também não acho a menor graça naquilo, é porque tem uma coisa do jeito carioca de ser que os caras conseguem colocar no cinema, entendeu? E como como o Rio de Janeiro é meio que a porta do Brasil, é onde está a Rede Globo, essa coisa toda, a gente termina também entrando na onda, porque esses filmes dão certo, basicamente porque tem 4 personagens, né? No mínimo, assim, tem um protagonista, às vezes tem, até não tem, mas são 4 atores da Globo que estão bombando aí nas novelas, né? Não é só por causa do humor, é por uma série de ingredientes que estão ali e que fazem com que os filmes deem certo, entendeu? Eu vejo uma crise nessa coisa da televisão, do humor. Os caras como se estivessem encontrando uma maneira de fazer, tem esses programas lá com a Fernanda Torres, Tapas é um programa e interessante, Tapas e Beijo e tal. Aí volta de novo essa coisa do Fala Bela, volta de novo aí com a mesma coisa que já rolou há 10 anos atrás, entendeu? Realmente você vê que os caras estão, sabe, matando cachorro a grito, assim, porque esses são os remakes, entendeu? De coisas que a gente já viu aí. Também por trás disso tudo tem uma coisa de estratégia de vendas dos caras, né? Os caras são mais pesados, assim, no sentido de que eles sabem fazer a coisa acontecer, né? Porque tem todos os mecanismos na mão. Você vai fazer um programa desse, por exemplo, uma novela, um programa desse de humor, um filme desse de humor. Você vê ele sendo comentado no Jô Soares, no programa do Serginho Gross, você vê dentro de uma novela, assiste o filme e não sei o quê. Poxa, a possibilidade de um filme desse dar certo é muito maior, entende? Do que um filme feito aqui. O Halder teve um espaço na mídia, né? Foi para... Tudo isso conta ponto, entendeu? Quando eu falo da persistência dele é nesse sentido. O cara foi lá e vai Jô Soares, e vai uma matéria no Fantástico e tal, né? Tudo isso de fundamental importância para que o filme dê certo. Fora essa jogada de marketing para que o filme dê certo, o que mais que ele precisa, que é necessário? Poxa, precisa que o filme seja bom, que saiba se comunicar com o público. A gente tem, assim, eu discuto muito aqui com alguns amigos e tal, a gente tem a ideia de que essa coisa de separar, de fazer cinema para o cinema e fazer cinema para o mercado. Eu acho que a gente pode fazer cinema para o cinema e para o mercado também, entendeu? Eu não vejo nenhum mal nisso. Fazer filme para o mercado não quer dizer que é filme ruim, não. É filme mal resolvido, mal roteirizado, mal fotografado e que consiga ter empatia com o público, né? Os grandes filmes que eu assisti na minha vida, que são emblemáticos, assim, foram filmes feitos por artistas, né? Fellini, Buñuel e tal, mas que foram filmes também que tiveram repercussão no mercado também, né? Vários cineastas americanos, onde tem grande indústria do cinema, né? Alguns contestando até esse próprio modelo de fazer cinema hollywoodiano e tal, mas que foram filmes super criativos, inventivos e que aconteceram também do ponto de vista mercadológico, né? Eu sempre tive essa visão de que a gente, o desejo do cineasta, né? E de qualquer outro produtor, criador, dependendo do seu ramo, vamos dizer assim, o cara, para fazer uma música, ele quer que as pessoas cantem. Então, para fazer um filme, eu quero que as pessoas vejam, né? Não quero que fique restrito a um determinado segmento, não, entendeu? É claro que cada filme se comunica mais com um tipo de público e tal, mas isso já está colocado no filme. Posso fazer um filme que vai se comunicar com os adolescentes, outro com um público mais formador de opinião e tal. Mas eu acho que a gente tem que acabar com essa bobagem de achar que filme bom é filme feito para o cinema, para cineasta, entendeu? Sou totalmente partidário dessa coisa de que a gente pode fazer as duas coisas juntos. Pelo menos eu gostaria que fosse assim, né? Para o cinema que eu produzi, que eu ajudei a produzir, né? Quero que o filme de todo mundo dê certo. Jó, muito obrigada. Foi um prazer recebê-lo aqui. Foi ótimo o nosso bate-papo. E é isso, gente. Semana que vem tem mais. Até lá. Até a próxima.